Bem-vindos de volta ao Posto Emissor. Estamos a 27 de março de 2025. O meu nome é Mário Rui Vieira e a convidada do episódio 230 do podcast da Blitz é a Bleia. Não é uma estreante no nosso estúdio em Paços de Arcos, mas regressa agora para nos apresentar o seu lado B, título que escolheu para o álbum que edita no início de abril. O grande público ficou a conhecê-la há mais de 15 anos, quando integrou os Buraca Som Sistema, e rapidamente percebemos que o ritmo lhe corria livre no sangue. Ainda antes de o grupo entrar em hibernação, em 2016, aventurou-se em nome próprio com um EP homónimo, tendo-se estreado nos álbuns em 2019 com Bleia con Dios. Nesse disco fazia parte daquele que é, até ao momento, o seu maior sucesso, Faz Gostoso. Tornou-se tão grande que até Madonna quis fazer uma versão. Volta ao Posto Emissor depois de, com os singles Quero Saber, Deusa e Foste Tu, ter começado a desvendar esta nova fase do seu percurso musical. Bem-vinda, Bleia. Olá! Muito obrigado por teres aceitado o convite. Obrigada pelo convite. Ah, Portugal! Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar. Fiz uma promessa, ser para sempre tua. Lido pontetinho, beijo no mindinho, conjuras de amor, nós dois eu alinho, sabes que eu mato. Bom, acerca deste teu segundo disco, Lado B, eu começo por te perguntar em que momento é que tu percebeste que começaram a nascer estas canções e que estas canções tomariam a forma de um disco? Então, na quarentena, foi quando eu comecei a experimentar outras coisas, fazer experiências. O pessoal também não estava muito virado para as músicas, muito mexidas, então eu comecei a experimentar. O meu namorado trazia a guitarra para casa, e começava a tocar, nós a cozinhar para as crianças e eu fui deixando a vergonha de lado e fui experimentando novas coisas, fui escrevendo novos temas, e foi aí que tudo começou. E imagina, algumas das músicas eu até mandei para a Warner naquela altura, e como era um bocadinho fora do que o pessoal estava habituado, eles não acharam assim muita piada a isso. E então acabei por não lançar. Claro. Então imagina, para aí 3 músicas que estão neste álbum já foram feitas na quarentena. E foi aí que eu parei, porque de 2008 a 2016 eu estive em Buraca. Eu não fazia as coisas que me davam na cabeça. Tipo, pessoal, tenho aqui uma música, bora fazer. Não, aquilo era uma coisa em grupo. Claro. Depois, em 2017, tive a minha filha, né? Nós parámos em 2016. 2017 tive a minha filha e comecei a fazer o meu novo álbum, que me juntei à Red Mojo, e que também... eu não quero que me interpretem mal, mas a música que eu estava a fazer não era uma música que me saía só da minha cabeça. Era também um conjunto de pessoas que pensámos, que nos sentámos, ficámos em estúdio e pensámos assim, ok, o que é que a Bleia pode fazer? E pronto, e nasceu o Bleia con Dios, nasceu o álbum, também o Faz Gostoso. E então na quarentena foi mesmo aquele espaço, aquele tempo que eu precisava de ter só para mim, de pensar o que é que eu, sozinha, sou capaz de fazer. E o que é que eu quero também. E o que é que eu quero, exatamente. Porque na verdade eu fazia muito... Não era o que os outros queriam, era... E estavas num comboio em andamento, não é? De repente aquilo parou. Era sempre a adaptar-me. E eu sou muito boa a adaptar-me. É tipo, faz isto. Eu, ok, está-se bem, é o meu trabalho. Ok, eu vou fazer. E então, durante esses anos todos, fui sempre adaptando-me ao que as outras pessoas, em conjunto, tentávamos ali ver o que é que podíamos fazer. E depois na quarentena foi ok, bora lá. O que é que eu consigo fazer? O que é que eu consigo fazer? E então, saíram algumas músicas daí.
E lá está, nesse período entre um álbum e outro, tu editaste 2 EPs que diria eu estão um bocadinho nos antípodas daquilo que nós ouvimos ou que já ouvimos até agora deste disco. Eu acho que tanto o Rabba Rave como o Jungle Disco apostavam muito forte na dança. Muito. E este disco, pelo que eu percebo, antevê-se muito mais intimista, não é? Muito mais. Tu sentiste, estavas a dizer que paraste para pensar, tu sentiste mesmo necessidade de te expressar de outra forma? De mostrar que a Blaia não era só aquilo, sim, não é? Sim. Eu senti mesmo essa necessidade de mostrar. Isto parece feio dizer a palavra mostrar, mas houve uma altura que eu senti mesmo que tinha que mostrar ao público que eu não era só a artista que vai para o palco mexer o rabo. Porque no fim do dia muitas pessoas ainda pensam que eu sou só a artista que vai para cima do palco mexer o rabo, ou que faz só músicas para mexer o rabo. Pá, e eu sou uma grande performer. Sentiste que te estavam e te estavas a engavetar num sítio e não conseguias sair daquilo? Sim, senti. E os meus EPs, o Jungle Disco, o Rabba Rave, houve ali uma altura que eu entrei em loop, que era, eu preciso de fazer um hit. Como é que eu vou fazer um hit? E depois todas as pessoas à minha volta era, não, tu tens que fazer o hit, tens que bater. Eu já estava a ficar maluca, essa pressão, eu já estava mesmo a ficar crazy. E o Jungle Disco, por exemplo, já vai buscar assim algumas coisas mais alternativas. Eu fiz a música com o Molinex. Então já estava ok, bora lá explorar mais outras coisas. Com outros... Sim, mas mesmo à minha volta continuavam, não, tens mesmo que encontrar o hit. E depois fiz o Rabba Rave, que era muito na onda do faz gostoso, mas para ser sincera, o Rabba Rave já era um... Já não te identificavas? Já não me identificava. E havia muitos momentos em casa que eu pensava assim, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou... Isto já não sou eu. O que é que eu estou a fazer? Mas eu, na verdade, eu estava em loop na busca do hit. E já não estava a fazer. Fiz na quarentena, que depois me coloquei de parte porque a Major, a Warner, não gostou muito. Não gostou, mas pronto, eles estavam habituados a uma coisa. Sabe que não era aquele o caminho assim, sim, não é? Sim. E eu, ok, está bem, então vou aqui atrás do hit. E eu já estava a fazer música à toa. Na verdade, é tipo, ok, bora, é isto, sim, rabos, vamos dançar, sim, ok, é isto que as pessoas querem. Eu vou fazer. Eu não me identifico com isto. Já parei 2 vezes, pessoal. Não é isto o meu objetivo de sair à noite todos os dias e engatar alguém. É que depois isso tem a ver também com a fase de vida das pessoas, não é? Então nas músicas era isso. Eu vou sentar, vou-te engatar e eu já não me estava. Não que exista algum problema com isso, mas eu, como pessoa, já não me estava muito a identificar com isso. Da última vez que nós nos encontramos, tu falaste do facto de teres mudado a tua equipa, de ter havido aí uma revolução, não é? Sim. Tu sentiste essa necessidade de mudança também está relacionada com essa fase de introspeção em que tu percebeste eu tenho que fazer as coisas de forma diferente? Porque a dada altura se calhar começava a ser também já ali, mesmo em termos mentais e psicológicos e de equilíbrio, começa a ser um bocadinho difícil ter de corresponder a determinadas expectativas quando aquilo já não diz grande coisa, não é? Portanto, esta mudança de equipa e mudança de... Esta mudança, para já, eu agora... Foi soltar amarras para sentir que estavas livre para fazer aquilo que querias. Sim, eu penso assim, ok, finalmente, que foi o ano passado, finalmente eu posso fazer o que me apetece. Se eu quiser fazer uma música sobre uma pessoa a beber um copo com água, eu vou beber, eu vou fazer, eu não quero saber. Então... basicamente foi isso, é não criar expectativas nas outras pessoas do que elas esperavam que eu fizesse isso. Não quero, eu quero me soltar e fazer o que me apetece fazer. E neste álbum, a maior parte das músicas fui eu que escrevi, apesar de que eu acho que escrever com outras pessoas é muito bom, mas eu ainda não tinha tido essa... experiência de escrever sozinha tantas músicas, e então aproveitei, como é um lado B tão mais íntimo, para escrever
sozinha, e mesmo as outras que escrevi com outras pessoas, foi do tipo, não, eu quero fazer este tema. Porque o que é que acontecia? Quando eu fazia um writing camp antes, né? Antes deste álbum, antes não sei o quê, tipo Jungle Disco, Raba Rave, eu fazia um writing camp e todas as pessoas acabavam sempre por escrever sobre a mesma coisa. Eu sou isto, eu sou a melhor, eu faço o que eu quero e eu vou dançar porque eu sou La Queen. Sim. E é muito engraçado ver essa perspectiva das outras pessoas que têm de mim. Porque tu não te vês assim. Ou vês, se calhar em determinadas situações até podes ver, em mas não determinadas, sempre, não é? Mas não sempre. Claro. E no final do dia, cada vez que ouvia as músicas, eu assim, pessoal, isto é tudo o mesmo tema. Falam todos da mesma coisa. Ok, bora falar sobre outra coisa. Claro. E pronto, neste álbum eu quis mesmo deixar isso definido, passar por vários temas e ser eu também a compor. Nem de propósito, eu estava a ouvir a canção Deusa. Sim. E dei para mim a pensar, isto soa-me grito de alívio de uma mãe. Sim. Hoje eu estou sozinho, esta noite é minha. Começou por aí. E eu pergunto isto porque, obviamente, a maternidade traz certamente muita coisa boa, mas eu olho à volta e vejo as minhas amigas que são mães e às vezes é um bocadinho desesperante. Eu falo da maternidade um bocadinho de uma maneira assim mais crua. Porque é muito cansativo. É tipo, pessoal, é bem fixe. E os filhos, amor. Mas é muito cansativo. E depois as fases que as crianças têm e nós estamos ali a adaptar. Eu não sei, eu estou a passar aquilo por aquilo pela primeira vez, e da mesma maneira que as minhas crianças também estão a passar por aquilo pela primeira vez. Então todos os dias é um ensinamento, todos os dias é uma coisa nova, todos os dias nós temos demasiada informação, respirar e pensar, o que é que eu vou fazer? Entendes? E o Deusa eu escrevi quando estava grávida do meu segundo filho. E realmente todas as mães precisam de um tempo sozinhas, nem que seja só para se sentar no sofá a comer pipocas e a ver Netflix. Entendes? Só para ver um filme, tipo, estou só aqui no sofá a sobreviver. Porque é mesmo, faz mesmo falta esse tempo. E o Deusa reflete muito isso, que é tipo, ok, bora pensar um bocadinho em nós. Não há mal nenhum em deixar as crianças nos avós ou algum amigo, se tivermos confiança nesse amigo. Mas é muito importante pensarmos em nós, mulheres. Até porque isso depois se reflete também nas crianças, não é? Ficamos sem paciência. Claro. Nada está bom, pessoal. Então é muito importante e eu quis passar isso no Deusa. Esse sentimento de bora, alívio. Eu bem sei que na sociedade que nós temos, e nós fazemos sempre estas perguntas às mulheres e não fazemos. Eu tento sempre contrariar isso e tento fazer perguntas sobre paternidade a músicos, homens e não sei o quê, mas é sempre mais complicado, porque eu acho que nós ainda não estamos muitas vezes nesse. E eu acho que sentimos também patamar, de maneira diferente. Sim. Acho que sentimos a maternidade de uma maneira diferente. Acho que as mulheres acabam por pôr um esforço extra. Que não está visível aos olhos de todos, mas acaba por ser. Não entrando naquela ideia batida da mãe coragem, que eu acho que às vezes é um bocado, já é um bocado vazio aquela coisa. O que eu queria perguntar era o que é que te mexe mais com os nervos na ideia de que a mulher tem de ser tudo ao mesmo tempo? O que é que me mexe? Porque, as mulheres podem ser super mulheres, não é? Mas sim. podem ter o direito a não. Super pessoas. Eu também gosto de meter toda a gente na equação e de falar sempre de toda a gente. Eu, por acaso, tenho muita sorte em ter um parceiro em que está 100% para mim. Mas, por exemplo, se o meu filho estiver doente, sou eu que fico em casa, né? Pois. Porque ele também trabalha para outras pessoas e eu sou dona da minha. Sou eu. Claro. E então acabo por ficar em casa. Mas se não fosse essa a situação, se fosse a contrária, se calhar acontecia de outra maneira, não é? Portanto. Sim, mas tenho muita sorte. Agora, por exemplo, uma mulher, quando está grávida, quando vai parir,
os teus concertos ficam logo limitados. E então eu acho que a visão das pessoas acaba por ser um bocado curta, ainda na caixa, e pensar que quando uma mulher está na maternidade não pode executar outras tarefas, quando na verdade pode. Entendes? Não é por uma mulher estar grávida e parir que não pode executar as suas tarefas bem. Claro. E ainda existe muito esse tabu do tipo, não, está grávida, não pode fazer. Teve um filho agora, não pode ir. Pá, e na verdade pode. Então essa coisa da super mulher é nesses momentos também que mostramos que nós conseguimos fazer tudo, grávidas, doentes. Acabei de ter um filho há uma semana, eu consigo fazer. Das minhas 2 gravidezes, eu 15 dias depois eu já estava em palco. Ok? E então não é por sermos super mulheres, mas é porque queremos realmente executar a nossa função da melhor maneira possível. Mas tu dás-te autorização para falhar? Quer enquanto mãe, quer enquanto eu estou mulher, sempre a falhar. Ou tentas fazer tudo perfeitinho? Não, eu estou sempre a falhar porque estou sempre a aprender. Claro. Não é? Então existe essa coisa do ok, todos os dias eu estou sempre a aprender, todos os dias eu estou sempre a falhar. Há dias em que eu penso assim, aí eu não devia ter dito aquilo. Mas pronto, é uma maneira também de eu aprender. Claro. E numa próxima não Fazer falhar diferente. assim tanto. Mas falhar faz parte da vida. Falhar, o que eu digo é, falhar significa que eu tentei. Claro. Entendes? Se eu não tentar, eu nunca vou entender se falhei ou se consegui. Então falhar é tipo, é fixe, até é fixe. É humano, acima de tudo, não é? No primeiro single do disco, Quero Saber, tu falas de uma relação tóxica. Sim. A letra parece ilustrar um pouco uma coisa que, infelizmente, eu sinto, e por aquilo que nós vemos e que vamos lendo, está cada vez mais presente e, se calhar, cada vez em relações mais jovens, não é? Nós ouvimos muito falar disso, dos namorados que controlam os telefones das namoradas, ou as namoradas que controlam o telefone dos namorados. Há ali sempre eu acho que isto é um bocadinho preocupante, e nós já percebemos, aliás. Estamos todos a discutir, não sei se já viste aquela série, o Adolescência, sim, é outra coisa, mas que se calhar também se relaciona um bocadinho com isto. Tu sentes que as redes sociais vieram ajudar a que as coisas se tornassem mais tóxicas, que é um terceiro elemento numa relação que torna as coisas mais... Sim, acaba por ser mais tóxico, porque também está mais à vista de todos e toda a gente consegue aceder às redes sociais, toda a gente consegue julgar de uma maneira... direta, sem filtros, então sim, acaba por ser interfere muito... nas relações. Sim. Mas também depois tens mais opção de oferta, entre aspas. Percebo o que queres dizer. Não é? Antes tu tinhas que sair, tinhas que conversar, tinhas que conhecer as pessoas pessoalmente. Hoje em dia é tipo mas não havia like. Uma mística diferente também nisso. Não sei se és uma romântica nesse sentido ou não. Se olhas para esses tempos como havia um mistério diferente. Eu gosto mais desses tempos do que. Mas também é bom saber que. Mas só que é mais fácil. rápido, entendes? E como tudo, as pessoas hoje em dia querem realmente tudo mais rápido, desde as músicas, por exemplo, querem aceder às músicas mais rápido, consomem-nas mais rápido também. Exatamente. As relações é tipo, ok, gosto, vou fazer tipo 20 likes nestas fotografias e ela vai perceber estas coisas assim. Essas manhas, não é? Tipo, ela vai entender que eu estou interessado. Mas pronto, olha, nesse tema do Quero Saber, eu quis ser a tóxica. O que é que acontece? Normalmente, numa música, a mulher é sempre a vítima, não é? Tu nunca vês a mulher no papel da tóxica. E eu quis fazer... agitar a coisa. Sim. Fazer aí uma coisa contrária e fosse tipo os homens fazem muito isso de controlar as mulheres. Mesmo que haja mulheres a controlar os homens, a percentagem
de homens a controlarem mulheres é sempre muito mais, e da violência doméstica Sim. é sempre muito mais do homem para a mulher. Então eu quis ser um bocado irónica, do tipo, isto é o que vocês fazem, como é que vocês se sentem com isso? Quis Nesse lugar, não é? reverter assim um bocadinho com este tema, quero saber. Mas tu sentes, voltando um bocadinho atrás, eu e tu ainda vivemos uma era pré-digital, não é? Portanto, Sim. temos esse termo de comparação. Sim. Tu sentes que as coisas se tornaram menos saudáveis? Ai, sim, tudo muito programado. Pá, eu quando instalei um Instagram, eu metia fotografias muito à toa, porque era realmente coisas orgânicas, coisas que se estavam a passar do meu dia a dia. Tipo, olha, aqui uma parede, que giro, vou. Sim. E agora é tudo muito programado. Ok, neste dia eu vou postar isto, uma fotografia que eu tirei há 3 meses atrás. Exato. E então essa. E não pode ser com a mesma roupa que Não, da nada foto disso. anterior, porque Nunca senão... na vida, nunca. Deixou de ser orgânico, deixou de ser tão feliz e passou para mostrar que é feliz, mas na verdade não é, né? E antes, quando isto tudo apareceu, era tudo muito mais dinâmico, bora lá, muito mais feliz, era uma felicidade genuína. E hoje em dia isso já não se passa. Não, sim, é muito diferente. Mas é a evolução. Claro que há pessoas que ainda têm isso de fazer posts e stories muito E há pessoas, orgânicos. pasme-se, que não têm redes sociais. Podem ser verdade. muito poucas, Mas olha, existem. eu gostava de não ter. O ano passado eu fiquei Também te perguntas 6 se vamos- meses Se sem vamos telefone. passar esta fase e que aparece outra coisa qualquer que não seja uma rede social, ou sentes que isto é um caminho sem. Se calhar, Meu Deus. se calhar aquilo que aparecer a seguir vai ser ainda mais Tipo o quê? complicado, não sei. Ai, Mas a falar de inteligência artificial, Não, sei eu lá, acho não é? que. Pá, não sei. Eu nunca pensei sobre isso. Se calhar é melhor não pensar. É daquelas coisas que. O que é que está para lá das redes sociais? Epá, só se fosse tipo assim com aqueles ecrãs. Hologramas. Eu gostava. Ou teletransporte, não se sabe se não. Eu adorava. Se não vamos chegar a esse ponto. Eu sou fã de tecnologia. Da tecnologia. Em Quero Saber, tu voltas a namorar com o teu balanço brasileiro, talvez de uma forma um bocadinho diferente. Como é que a tua relação com as tuas raízes tem evoluído ao longo do tempo? Em que momentos é que tu sentes mais e menos o Brasil que há em ti? Eu sinto sempre cheia de Brasil em mim. Mas eu gosto de estar a variar entre Portugal e Brasil, porque na verdade eu nasci no Brasil, mas fui criada em Portugal, e então existe essa mescla de culturas e está sempre presente na minha maneira de falar, da minha maneira de estar com as pessoas. Eu sou muito... Sentes que há uma dualidade muito na tua natural. personalidade também nesse sentido, em que há momentos em que tu pensas, sei lá, isto é estúpido de Sim. se dizer, estou a ser muito brasileira agora, estou a ser muito portuguesa agora. Isso não, Ou não sentes isso? isso não, mas na parte de ser negativa sou muito portuguesa. Ok. Entendes? Ok. Nessa parte de Não ser... foste buscar esse não. o otimismo brasileiro natural. Nada disso. Então, na parte de ser negativa, eu sou muito portuguesa, mas depois no resto, na minha espontaneidade, eu sou muito brasileira. Sim. O trajeto, e corrijo-me se estiver errado, vieste de Fortaleza, no Brasil, para Amora, em Setúbal, depois para Ferreira do Alentejo e finalmente para Lisboa. Tu sentiste que isto, eu sei que tu vieste com poucos meses e ainda eras bebé de colo quando vieste do Brasil, portanto não tens qualquer tipo de recordação. Não óbvio, tenho, não é? não tenho. Mas tu sentes que estas mudanças, mesmo dentro de Portugal, te mostraram realidades muito diferentes? Isso é difícil, é assim. Porque se calhar viver na Amora e viver em Ferreira do Alentejo Mas e só depois que em eu Lisboa... também era muito pequena. Claro que existe uma diferença enorme entre o Alentejo, em Ferreira do Alentejo, e Lisboa, e por isso é que eu saí de Ferreira do Alentejo. Eu tinha pai 16 anos, porque eu já tinha percebido que eu queria outras coisas, e até hoje em dia a música, a dança não está muito presente em Beja, em Ferreira do Alentejo. Ainda continua a não estar presente. É preciso uma pessoa vir para Lisboa para conseguir ver outras coisas e ter acesso a outras coisas, e
como digo Ferreira do Alentejo, até digo Claro. Porto. Sim, sim. E até digo Faro. Entendes? Porto, ok, é uma cidade muito grande, mas eu estou a falar de tua bailarinos, que eu já tive bailarinos do Porto que não conseguiam arranjar trabalhos no Porto e tinham que vir para Lisboa, para o centro, para conseguir arranjar trabalhos. Por isso existe sempre uma grande diferença em sair do interior e vir para Lisboa, porque na verdade é aqui que tudo acontece e as oportunidades acabam por surgir sempre no centro. Mas como eu sempre fui uma miúda que gosta de se adaptar, então eu de Ferreira do Alentejo primeiro fui para Sines. Em Sines morei lá aí 3 anos, 3 anos ou 4, que já era um bocadinho maior que Ferreira do Alentejo, e depois de Sines vim para Lisboa. Sim, mas pronto, é aqui que as coisas acontecem, e quanto mais cedo a gente arriscar, Claro. mais oportunidades e mais coisas vamos fazer. É muito bom explorar e fazermos coisas novas. É só pena não haver uma descentralização maior, não é? Porque se calhar as oportunidades seriam iguais para mais gente, não é? Tu já atuaste, já deste um concerto em Ferreira do Alentejo, por exemplo? Já. E como é que foi? Olha, por acaso foi na pandemia. Ok. E foi dentro dos carros, as pessoas estavam dentro dos carros. Ok. Portanto, nem houve ali um. Sim. Não deu para sentir. Não. Mas foi engraçado. Foi Uma experiência diferente, Foi uma pelo menos, experiência muito engraçada, porque os carros estavam todos estacionados e nós lá, tipo. Ok. E é engraçado, mas um dos meus objetivos é dinamizar um pouco mais Ferreira do Alentejo. Não sei quando é que isto vai acontecer, mas eu gostava muito que houvesse assim mais coisas. Pá, eu comecei a dançar em Ferreira e até hoje não existe assim uma coisa mesmo mais séria. Acho que existe uma companhia, mas danças urbanas, pá, fazer acontecer, bora tornar isto dinâmico. Não sei quando é que vai acontecer, mas um dia vou fazer isso. Os teus pais são brasileiros, os dois? Os meus pais, a minha família é toda brasileira. Tenho umas primas que já nasceram cá. Pá, mas os tios, é tudo brasileiro. E tu alguma vez sentiste ao longo da vida algum estigma quando estavas em Ferreira do Alentejo? Ou Não. Alguma vez nunca sentiste? Não. E o ano passado alguém fez um documentário em Ferreira do Alentejo e o tema foi muito esse, da união entre todas as pessoas. Depois o meu pai falou lá todo orgulhoso e disse: não, aqui sempre correu tudo bem. Os teus pais continuam lá? Os meus pais continuam lá. Sim. Meus pais, a minha tia, mais o meu tio. Depois a minha mãe foi trazendo a minha família toda. Aqui vive-se bem. Vive-se bem, mas para alguém com sonhos e com objetivos maiores, não chega. Mas sim, os meus pais adoram. Nunca houve discriminação, nunca houve nada, sempre houve muita união. Toda a gente ajudou toda a gente. É uma vila muito unida. Eles não têm a mesma razão. Eu até te perguntei isto porque, quer dizer, nós falamos muito do contrário, não é? E saber que felizmente há experiências boas e que não há não há esse tipo de questões quando as pessoas se dão bem. Eu acho que é importante falarmos dessas coisas. Eu também acho que sim. Porque a dada altura estamos sempre a bater na mesma tecla em que há muito estigma e que há muito há zonas e há sítios e há situações em específico em que as coisas são perfeitamente naturais. Não há... E eles adoram lá, pá, e toda a gente apoia e toda a gente gosta de mim. Eu chego lá, então Carlinha! Para eles nunca foste a Blaia? Não. Pronto. É assim, algumas pessoas chamam-me Blaia. E quando me chamam Blaia, eu acho muito estranho. Eu acho tipo a coisa mais estranha. Chamem-me Carla, por favor. Estamos em Ferreira do Alentejo. Eu cresci aqui. Eu sou a Carla. Eu sou a Carla. Mas é muito esse sentimento. Então, Carlinha, não te lembras de mim? Não. Tão bom. Adoro. Mas há muita união lá em Ferreira do Alentejo. É muito bom. E o que é que os teus pais te mostravam quando tu eras miúda de música? Quais é que são as tuas primeiras recordações musicais que tu tens? Era muito forró, axé.
Dançando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Músicas super sexualizadas, mas ninguém. Mas era tudo bem, entendes? Tudo na boquinha. Era. E seguro o tchan. Amarra o tchan. Aliás, eu, quando era mais nova, eu amava o Irã Costa. Okay. Eu amava o Irã Costa. Os meus pais levavam-me aos concertos do Irã Costa. Muito bom. E então foi aí que eu também comecei a gostar muito da dança e da performance em palco. Então era muito axé, forró, Maria Bethânia, Roberto Carlos. Era muito por aí. E o que é que agora é engraçado tu teres dito isso de teres apercebido ali nesses concertos do Irã Costa? O que é que surgiu primeiro na tua vida? Foi a paixão pela música ou a paixão pela dança? Consegues ou é indissociável uma coisa da outra? Eu acho que a paixão mesmo que eu quis levar a sério foi a música. Mas quando eu era mais nova comecei na dança. A minha mãe ia à ginástica com a minha mãe. Na escola havia tipo o desporto escolar. Eu dançava aeróbica. Mas eu percebi aquilo que eu queria mesmo fazer primeiro era a música, era cantar. E o meu primo que morava em Quarteira trazíamos os álbuns do Sam. O meu primeiro álbum que eu tive assim de rap foi do Eminem. Ok. E então eu comecei a escrever e saíram os meus primeiros raps. Portanto, os teus primeiros ídolos foram sempre do hip hop ou do rap? Sim. Primeiros ídolos assim de sim, fizessem querer fazer aquilo, não é? Querer sem fazer dúvida, música. sim. Ok. Foi do rap. Foi aí que nasceu e cresceu este amor pela música e pela escrita. Falando de rap e voltando agora novamente ao disco, que outras sonoridades é que tu exploras neste lado B? Eu pergunto isto até porque foste tu, o single mais recente, vai buscar ali referências mais alternativas. Mas também depois encontrei, andei ali a espiolhar o alinhamento do disco e encontrei... Ainda não ouviste? Não ouvi ainda, mas encontrei um nome de uma fadista chamada Gisela João ali num tema, portanto... Sim. Esta viagem deste lado B levou-te até onde? Levou-te a muitos sítios, não é? Levou-me a experimentar, a explorar, a juntar coisas. Esse tema com a Gisela. És uma... Se me perguntarem o que estilo é que gostas mais, qual é que é o teu estilo, pessoal, eu não sei dizer. Eu sempre ouvi tudo. Eu cresci numa casa a ouvir música brasileira. Depois ali houve uma fase que era tipo Kuduro, com os meus amigos de Quarteira também. Depois houve uma fase que era Buraca, que também é uma junção de várias sonoridades. Depois Blaia, Sol, que foi mais funk. Então, eu sou uma mistura de cresci no Alentejo. Então existe mesmo esta mescla de sonoridades. Interrompi-te aí, estavas a falar do encontro com a Gisela e estavas a falar do... E nesta música com a Gisela, já esqueci. Ele era um funk. É uma das músicas que eu também fiz na quarentena. Ok. E ele era um funk. Era assim, para a frente. E eu gravei, mas pensei, não. O álbum já não está a vir para aqui. Não é isto. Já não é isto. E depois eu falei com o Survival, que era o produtor que tinha feito a primeira produção. E eu disse assim: olha, tenta fazer um tango. Porque o que é que isto era? Isto era um funk com a guitarra portuguesa. Ok. Era a junção. Ok. Mas, por incrível que pareça, neste meu álbum eu não tenho nenhum funk. Ok. Nada, não há. Nada. Existem assim umas influências, sim, umas. Sim. Mas não tenho nenhum funk. E eu, ok, Survival, faz-me um tango. E ele ficou. E ele assim, ok, está bem. O pessoal já estava a fazer as coisas que eu dizia, entendes? Sim. E ele experimentou e ele, isto faz mesmo sentido. E eu, Eu sabia que ia fazer sentido, não é? Eu sabia. Por isso é que eu te pedi. Eu sabia. E depois pensei, ok, no Tribeca, quando nós estivemos juntos, a Gisela também estava lá, e ela assim, Blaia, nós temos que fazer uma música juntas. E eu, está-me a dar aqui. Vamos lá pensar. Está-me a dar aqui uma abertura para eu a convidar para alguma coisa. E eu fui para casa a pensar nisso.
Eu assim, ok, esta música vou convidar a Gisela. E depois, quando a música ficou toda feita, a produção, disse assim: olha Gisela, lembras-te no Tribeca? Tu disseste. Então. Tu disseste-me para fazermos uma música juntas. Então eu tenho aqui uma música para te enviar. E depois enviei-lhe a música. Ela gostou muito da música, pá, e foi tudo muito rápido. Ela foi ter comigo ao Barreiro para gravarmos a música toda e pronto. E ficou assim esta junção. Agora fico muito curioso por ouvir tango isso. Com guitarra portuguesa, com fado, comigo também a cantar, que era um funk, mas já não é um funk. Tens uma mistura, estou muito curioso com isso agora. Sim, epá, muito curioso. Yeah. No concerto de apresentação do álbum que acontece no Music Box, tu terás o warm-up do progressivo, ao lado de quem tu também tens desenvolvido os teus dotes de DJ. Como é que nasceu esta parceria? Vocês conhecem-se há muito tempo? Já nos conhecemos há muito tempo, porque o progressivo ia muito aos concertos de Buraca. Ok. E ele era tipo o primeiro da fila. Ok. Estava sempre lá. Ok. E a gente tipo, progressivo. E ele a dar tudo. Ele a dar tudo. Bora. E depois, nas festas dele, ele estava a convidar sempre uma pessoa diferente para tocar com ele. E convidou-me a mim o ano passado. Convidou-me a mim e eu, é progressivo. Eu não sou DJ, eu não percebo nada. Mas pronto, tentei. Uma semana antes eu comecei a pegar na mesa, eu já estava a ficar maluca, com bem ansiedade. Por sempre que eu gosto muito de fazer coisas novas, mas sempre que as faço, a minha ansiedade de estar no nível 1000. Porque eu quero entregar às pessoas o meu melhor. Eu não sou DJ, mas eu não me admito erros. Eu não vou fazer erros neste set. Não quero, não posso. E então eu estava muito nervosa, mas correu super bem. E eu comecei a perceber que, ok, eu até gosto de sentir esta vibe, de sentir estas pessoas. As pessoas também gostam do que eu estou a fazer. E comecei então também neste projeto de ser DJ. Mas nunca tinhas pensado nisso antes, não era uma coisa nunca que tu tinha pensado, não. Há uns anos pensaste, se calhar até gostava de passar música. Nunca. Era uma coisa que estava lá no baú. Lá no baú. E agradeço muito ao Progressivo por ter ido ao baú, não é? Sim, feito o desafio e ter puxado por mim. E é tipo o meu padrinho. Basicamente. Falavas aí do progressivo, falaste dos Buraca e voltando agora lá aos Buraca, eu calculo que haja muitas histórias que tu, obviamente, desses tempos que não possas contar, mas quais é que são as recordações que te vêm assim logo à memória quando tu pensas nos tempos que passaste com os Buraca Som Sistema? Vê-me as viagens, né? Nós fizemos muitas viagens, mas vem o acordar cedo para ir ao aeroporto, porque na altura parecia que era bué cansativo e é uma seca, mas pensando nisso mais profundo, era bué fixe. Era uma coisa muito boa de nos encontrarmos no aeroporto super cedo, fazer a viagem, de tocarmos em cima de grades de cerveja, de estarmos bocados em tipo motel e ser um quarto horrível e termos que ir para outro sítio, de estarmos no Coachella e de fazermos o changeover super rápido porque já estávamos atrasados e depois foram 45 minutos, acho eu, sempre a bombar com as pessoas aos saltos e nós a darmos 100% da nossa energia. Então é muito isso. Parece que sempre foi uma vida muito acelerada. E nos momentos foi muito acelerado. Mas eu acho que também era isso que nos marcava e fazia a diferença. É estarmos sempre, bora pessoal, a puxarmos uns por os outros e estar em palco e unir todas aquelas energias e fazermos acontecer Buraca Som Sistema. Falaste aí desse concerto de Coachella, foi um dos que te ficou marcado na pele ou há outros aí que ficam ali, que estão ali no teu top 3 de momentos de palco? Top 3 também, Coachella faz parte do top 3,
Mas também imagina, a cena é a experiência toda, porque depois os artistas vão a casas, a vivendas, vão àquelas festas, sabes? Sim. E ganham presentes. Isso para mim era loucura. Eu assim, uau! Isto é tão Hollywood. Living the life. Mas é mesmo a sério. Depois, Colômbia, top 3, 150 mil pessoas. Nós a tocarmos e depois irmos lá atrás apanhar ar, tipo, porque é super alto. Deixa-me ver mais um top 3. Já disse 2, mais um. Assim, eu ia sugerir o Global, porque eu não sei que sentimentos é que ficaram ali naquele. Não é? Há de ter sido muito emocionante por variadíssimas razões. Foi não muito é? emocionante. Estamos a falar do último, do último concerto dos Sim, Buracas. mas foi muito triste porque eu gostava muito, né? De pertencer aos Buracas e gostava muito da nossa energia, mas pronto, foi uma coisa que aconteceu. Epá, mas para mim fica-me na memória as coisas lá fora, porque é num sítio em que as pessoas não têm muito acesso à nossa música. Claro que com a internet têm super acesso, mas aqui em Portugal nós fazíamos muitos concertos, andávamos por Portugal inteiro. E então lá fora acaba por ser diferente, que as pessoas nem sequer estão a perceber o que é que nós estamos a dizer. Top 3, voltando. Mas este aqui é um top 3, mas que são 2. Que nós fomos ao Canadá, em que estava a menos, sei lá, não sei, 10, 20 graus, a nevar, nós a bebermos vinho quente, o pessoal com luvas, a curtir o e depois voltámos lá outra vez no verão, super quente, super calor. Então estes dois polos completamente diferentes, opostos. Então, Mas as pessoas a darem exatamente o mesmo, estando frio ou estando calor. Sim, aqui em Portugal as pessoas já se sentem um bocadinho mais intimidadas. Sim. Já é tipo, está frio, não me vou mexer muito. Exato. Lá fora, loucura. Esquece, loucura total. Estavas aí a falar dessas do Coachella e das festas e não sei o quê. Não cingindo-me apenas ao Coachella, passaste por muitos backstages de muitos festivais, dentro e fora do país. Houve ali alguns momentos em que de repente tu olhaste para o lado e pensaste: eu não acredito que estou ao lado desta pessoa. Um artista daqueles que tu pensavas tipo, ok. Um dos meus problemas sempre foi não apreciar o momento da devida maneira. Ok. Era tipo, está aqui, não, está-se bem. Vou só. Fingir que está tudo tranquilo. Uma vez, e não foi com Buraca, fui. Não me lembro onde, Suíça, não sei. Mas quem foi ver o meu concerto foi o Stromae. E para mim foi tipo, ele assim, bora tirar uma fotografia. E eu, aliás, nem sequer fui eu que pedi para tirar a fotografia, foi ele. Porque ele era fã de Buraca e também foi ver o meu concerto. E entendes? E na altura de coisa, e depois pensaste. E para mim, na altura foi está-se bem, bora tirar uma fotografia. E depois de repente. Não, isto não pode acontecer mais, entendes? Mas é porque bloqueias ou porque estás tão focada naquilo que estás a fazer? Eu acho que acabo por estar focada e eu não quero incomodar as outras pessoas. Eu tenho muito isso de não querer incomodar e de não invadir o espaço das outras pessoas. E então acabo por não aproveitar e dizer assim: dá-me o teu contato, bora aqui vamos trocar. Fazer qualquer coisa, não é? Acabo por não fazer isso. E com Stromae era maravilhoso. Mas pronto, com Buraca, Diplo, por exemplo, e na cena da Madonna foi o Diplo que me enviou a mensagem. Sim. Então, E agora aquela pergunta que obviamente eu vou ter sempre de fazer, mas pronto, e acho que de alguma forma tu já me respondeste mais ou menos a isso. Quão disponível estás tu para uma reunião em estúdio ou em palco, caso o Branco e os rapazes te liguem assim de um momento para o outro a dizer: os Buraca vão sair da hibernação? Olha, em 2019, acho eu, ou 2020, no início de 2020, antes da pandemia, já não me lembro quando é que foi, mas eu juntei todos e disse: pessoal,
bora fazer um som todos juntos para mim. E eles foram ter comigo à Red Mojo, mas depois acabou por não acontecer. Ok. Mas pronto, ainda estivemos lá a conversar. Mas é assim, isto foi uma experiência para todos incrível. Por isso acho que todos diziam assim: bora lá, Vamos. bora beber aí um café todos juntos. Então, bora. Bora. Agora, tu já falaste disso há pouco e daquela pressão que tu sentias do êxito e Sim. E eu ia perguntar-te mais diretamente sobre o êxito do Faz Gostoso. Como é que tu convives com ele? Porque óbvio que foi a canção que te cimentou como artista de sucesso em nome próprio, mas por outro lado esse tipo de sucesso também pode deixar ali uma sombrazinha a pairar sobre ti e a pensar, e sobre o teu trabalho posterior. Sim. Tu olhas para aqueles milhões de escutas e de visualizações como uma medida de sucesso, ou sentes que hoje estás livre desse tipo de pressão? Essa música é tipo um amor-ódio. Porque foi um sucesso. As pessoas conheceram essa música, ficaram a conhecer o meu nome ainda mais, mas meio que me deixa a pensar, eu não sou o Faz Gostoso. Entendes? Que é um som mais comercial. E eu não me considero uma pessoa com uma imagem muito comercial. Assim, meio crazy, meio alternativa, meio vamos só. E é de amor-ódio porquê? Porque, ok, traz-me o sucesso, mas ao mesmo tempo tira-me a parte do deixem-me mostrar-vos quem é que eu sou. Entendes? Porque depois as pessoas ficam muito agarradas ao Faz Gostoso, àquela imagem do Faz Gostoso, e querem para sempre que eu tenha aquele tipo de imagem, quando eu não o tenho. E logo após eu lançar o Faz Gostoso, eu lancei 2 músicas no mesmo dia, que se chama Vem na Vibe e Má Vida. O Má Vida é um rap, e o Vem na Vibe é um som super pop. E o que eu falei com a Warner e com o Red Mojo foi: ok, eu posso lançar o Vem na Vibe, que é super pop, mas também lanço Uma Vida, porque eu sou uma pessoa mais urbana, eu sou mais underground. Eu quero mostrar às pessoas que eu não sou esta imagem comercial, que eu também sou uma pessoa mais urbana, underground. Mas as pessoas, o público ficou muito colado àquela imagem assim mais sim. comercial, entendes? Então para mim é uma relação de amor-ódio, porque traz-me muita coisa, mas também me tira. Pode-te limitar, não é? Ao ponto de ficar limitada e das pessoas depois não aceitarem bem as coisas mais diferentes que eu estou a entregar. Entendes? Então, Há bocado estavas a dizer que foi o Diplo que te ligou quando a Madonna decidiu fazer a versão que depois incluiu a Anitta também. Tu chegaste a conhecer a Madonna quando ela viveu cá? Eu conheci a Madonna uma vez no Beleza. O Dino fez lá uma festa e foi tocar o Branco. E a música ainda nem sequer tinha saído, Faz Gostoso. O Dino convidou-me, eu fui lá, a Madonna estava lá, como sempre. Eu não vou incomodar as pessoas, tipo, fiquei numa ponta e ela na outra ponta. Nem vou aproximar-me 5 metros porque vou incomodar. E depois, a meio, eu peguei no microfone, comecei a cantar, comecei a dançar. Ela gravou e postou no Instagram. Ok. E isso muito antes do Faz Gostoso. Ok. E depois veio o Faz Gostoso e ela quis fazer a versão dela, e depois eu aí não tive com ela. Foi mesmo só por telefonemas e e-mails. Nós estamos a falar de um ícone nas mais variadas acessões da palavra. É um ícone musical, é um ícone de libertação sexual, um ícone para a comunidade LGBTQIA+. Foi uma das tuas primeiras paixões musicais, a Madonna, ou tu nem sequer... Não. Eu sempre estive muito mais no rap. No rap? Sim. Sempre foi muito por aí. Claro, depois vi os videoclipes no Sol Música. A Vogue havia de puxar ali o teu lado. Sim, mas não era. Eu sempre tive um lado mais urbano.
E atenção que eu cresci numa era pop. Spice Girls, Sim. Destiny Child. Então, como é que eu hei de explicar isto? Mas a minha maneira de performance é muito pop. Mas a minha maneira de compor, mais de música, é mais urbano. Sim. Quer dizer, não deixam de ser. É uma mescla de referências, Sim. não é? Uma coisa. Totalmente. Acaba a ser o resultado daquilo que. Yeah. E todos os dias eu estou a aprender mais com esta coisa do lado B e tentar perceber de onde é que isto vem, explorar e as minhas influências, por onde é que eu passei, o que é que eu ouvi. Pá, e todos os dias, cada vez que eu faço uma entrevista, eu penso assim: olha, afinal isto também vem daqui todas as vezes. Então, para a próxima entrevista eu vou dizer uma coisa qualquer que me lembrei agora. É muito isso. Eu estava a falar da Madonna como símbolo, até símbolo de libertação sexual. A forma como tu sempre viveste a tua sexualidade e falaste dela, acho que é bastante libertadora. Sim. Nunca tiveste muito pejo em falar, assumiste a tua bissexualidade há uns anos. Tipo, tu sentes que isso te é natural, ou sentes que de alguma maneira essa tua forma de viver e de falar abertamente sobre sexo, que eu acho que ainda é uma palavra muito proibida em Portugal, pelo menos, sentes que é uma forma de reação também ao cinzentismo e ao pudor que há muito ainda à nossa volta? Epá, isto é super natural. Isto é uma coisa que eu não tenho culpa. Que me sai desde nova, desde muito nova, sempre puxei por este lado, não naquela coisa de me mostrar, do tipo, pessoal, vejam aqui, olha, estou a abanar. Não, é porque eu também acho que é bom partilhar com as outras pessoas e também demonstrar que está tudo ok com o nosso corpo e está tudo bem explorar. E é uma coisa que me sai naturalmente. E hoje em dia, vou-te ser sincera, é uma coisa que eu tenho estado a evitar muito de falar, porque acaba por me cortar as pernas. Claro. Eu não queria que isso acontecesse, mas sentiste que houve aqui ali em Portugal, um setback? Eu ainda sou, mesmo eu agora mudando de imagem, porque me apetece, e porque estás numa fase diferente, porque estou numa fase diferente, as pessoas ainda estão a Blaia só abana o cu. Posso dizer? Cu? Sim, já disseste e está dito. E não há problema, todos temos. Mas ainda estão muito nisso. E o facto de quando pensam na Blaia, pensam só nisso, não me traz nenhum benefício. Claro. E então ando a tentar não ser assim tão não que haja nada de mal nisso, não é? Não que haja nada de mal, mas às vezes eu também não me sei controlar. Às vezes também tenho que fechar assim um bocado a boca. Agora, para terminar esta fase do posto emissor da nossa conversa, que planos é que tu tens alinhavados para este ano, já para lá deste lado B estar cá fora? Como é que vai ser a tua vida? Sim. Como é que tu antevês a tua vida e como é que é a tua agenda nos próximos meses? Olha, eu gostava muito de experimentar. Eu quando comecei logo em palcos super grandes. Eu nunca tive aquela sensação de estar a solo, de estar a solo num palco assim mais pequenino, de estar com pouco público. Nunca tive essa sensação. E então eu gostava muito de experimentar e de ir a festivais mais pequeninos, mais alternativos. Então eu acho que este ano é coisa de experimentar, tanto a nível musical como a nível de me apresentar ao público. Gostava muito de ter essa experiência sozinha, uma coisa assim mais aconchegada, não ter coisas assim muito grandes. Esse é o meu foco, é ir experimentando tudo, sonoridades e os sítios onde eu vou passar. E como é que estás aí a aguentar esta? Porque eu presumo, e já perguntei várias vezes a artistas que têm um álbum prestes a sair, como é que é viver aqueles últimos momentos antes do disco estar cá fora? Porque sim, os últimos momentos isto não está bom. Ok. Não é, isto nunca mais sai, eu só quero que esteja cá fora. Não, é porque se me dessem
mais um ano para trabalhar, eu ficaria mais um ano, e depois quando chegasse esse ano eu ficaria mais um ano, ou seja, nunca iria acabar o álbum. Estava em constante mudança. Porque eu houve uma altura que eu estava tipo, isto é mesmo incrível. Eu agora estou naquela altura de ansiedade e estou a pensar, eu não devia ter feito isto assim, devia ter feito isto desta maneira. É a sabotadora que tu tens dentro de ti a falar? É. E é aquela coisa de pensar que nunca está bom. Isto afinal não está, pessoal. Ora, para trás. Mas é assim, acho que um álbum nunca está pronto. E depois ganha uma vida própria em palco. Portanto, aquilo que tu achares que queres mudar, mudas em palco. Não, mas é aquela insegurança. E no final do dia eu acabo também por ser uma pessoa um bocado insegura. Parece que não, mas eu sou bastante insegura. E eu só tenho que pensar assim: ok, eu não estou a fazer isto para as pessoas também, mas é especialmente para mim, porque são coisas que eu tenho guardadas aqui, e quero passá-las para toda a gente, e que também vejam o meu lado mais apaixonado, mais íntimo, e trazer essa sombra, porque a capa do meu álbum é uma sombra, que é um lado que toda a gente tem, mas que não está sempre visível. Só aparece de vez em quando. E é isso que está. Tu queres mostrar agora? É isso que acontece. Está sempre cá. Mas as pessoas não viram. Não viram ainda. Vão estar agora. Um dos momentos mais inesperados da última semana foi aquele em que Bono e The Edge dos U2 foram avistados no concerto que o amigo e compatriota Gavin Friday deu, no passado sábado, na Sala de Espetáculos República da Música, no bairro lisboeta de Alvalade. O vocalista e o guitarrista irlandeses passaram o fim de semana em Lisboa para apoiar o músico, que é também diretor de arte e colaborador de longa data dos U2. A banda, cujo mais recente álbum Songs of Surrender saiu em 2023, não sobe a palcos portugueses desde 2018, ano em que deu 2 concertos na Altice Arena em Lisboa. Outro assunto que marcou a semana foi a notícia de que o processo que os Anjos instauraram contra a humorista Joana Marques vai mesmo seguir para tribunal. A Blitz falou com representantes de ambas as partes, ficando a saber que foi a falta de acordo que fez com que o processo avançasse para julgamento. As 2 primeiras audiências estão marcadas para os dias 17 e 18 de junho. O caso remonta a 2022, quando Joana Marques fez uma piada sobre a interpretação dos Anjos do hino nacional numa prova de MotoGP no Algarve. A dupla, composta pelos irmãos Nelson e Sérgio Rosado, defende que a situação teve impactos graves nas suas carreiras e nas suas vidas pessoais, bem como nas das suas equipas, e pede uma indemnização de 1.118.000 euros. Também esta semana ficámos a conhecer o cartaz completo do Festival Mel Marés Vivas, que regressa a Vila Nova de Gaia nos dias 18, 19 e 20 de julho. Aos anteriormente anunciados Scorpions, 30 Seconds to Mars e Miguel Araújo com os 4:30, juntam-se nomes como Kalema, Pedro Sampaio, Neni ou Hybrid Theory, banda de homenagem aos Linkin Park. Foram também confirmados, nos últimos dias, um concerto da norte-americana Ethel Cain, no Lisboa ao vivo, a 9 de novembro, e a primeira atuação em Lisboa, em 12 anos, dos ingleses Enter Shikari, a ter lugar também no Lisboa ao vivo, a 7 de novembro. Os portuenses GNR celebram 45 anos de carreira com concertos especiais nos Coliseus. A 18 de outubro atuam no Porto e a 7 de novembro em Lisboa. A agenda de concertos, atualizada em permanência, pode ser consultada na página da Blitz. No segmento do Posto Emissor, em que lhe trazemos sugestões de artigos longos que pode ler em exclusivo no site da Blitz, começo por lhe falar da entrevista que Rão Quiao deu à jornalista Lia Pereira, a propósito do seu novo álbum Fado Bambu, no som da palavra.
O músico falou sobre aquilo que continua a motivá-lo a editar discos e a dar concertos, mas também sobre o estado do mundo e de como a mentalidade tribalista atrapalha a evolução do indivíduo e da sociedade. A Lisboa do fado é uma Lisboa sonhada e misteriosa, não é a Lisboa do centro comercial, defendeu Ronquial ao falar sobre as várias menções que faz à cidade onde nasceu nos temas de fado bambu. A entrevista pode ser lida na íntegra na Blitz. E já que falamos de fado, Paulo André Cílio apresenta na rubrica Quase Famosos, dedicada a talentos emergentes, a cantora Beatriz Rosário, que junta o fado de Coimbra à pop moderna. Estreou-se com o single Ficamos Por Aqui, em 2021, e no ano seguinte editou o EP Rosário, tendo recentemente mostrado ao mundo o álbum Alfa, o seu primeiro longa duração. Apaixonada por Amália desde pequena, a artista conimbricense assume: eu tento reproduzir qualquer sonoridade que faça sentido para a história que quero contar, mas é claro que os trejeitos do fado estão sempre presentes. O artigo pode ser lido no site da Blitz também. Antes de vos deixar com as habituais sugestões de concertos para os próximos dias, pergunto à Blaia se já tem datas marcadas para lá da apresentação do lado B, o novo álbum no Music Box, em Lisboa, a 17 de abril. Já sabes para onde é que vais andar? Não, tenho algumas coisas com o progressivo, mas de resto ainda não sei. Estou aqui Ainda estás à aí, descoberta, sabes? Isto é tudo novo para mim, super novo para mim e para as pessoas à minha volta. Então, olha, estás aí. Bora aí navegar. Vamos. Esta quinta-feira, Capicua mostra as canções do novo disco, Um Gelado Antes do Fim do Mundo, na Sala Súdia, na Casa da Música, no Porto, com a dupla MX-GPU de Molinex e GPU Panic a tomar conta da Sala 2. O espanhol Íñigo Quintero dá o concerto também esta quinta-feira no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, subindo depois ao Porto para atuar no Hard Club, no sábado. Também na cidade nortenha, esta quinta, sexta, sábado e domingo, Tim, dos Chutes e Pontapés, sobe ao palco do auditório do Círculo Católico de Operários do Porto, com o espetáculo Canta-me Histórias. Na sexta, Panda Bear toca no Teatro das Figuras, em Faro, e Bispo toma conta do Coliseu de Lisboa, repetindo a dose no sábado. Igualmente no sábado, Extra Zen atua no Plano B, no Porto, Rodrigo Leão toca na Casa da Música e Miguel Gameiro e os Polo Norte celebram 30 anos de percurso no Campo Pequeno, em Lisboa. No domingo, os Mão Morta tocam na Casa da Música. Na segunda, Totribes e Fake Latinos atuam no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Na terça e na quarta, Legendary Tiger Man marca 15 anos do álbum Fémina com concertos na Casa da Música. E no Centro Cultural de Belém, e também na quarta, o norte-americano Mark Eitzel toma conta do palco da Culturgest, acompanhado por um octeto de cordas. Assim, não veste assim, não fala assim, não dorme assim, não mexe em mim. Quero saber pra onde você foi, com quem ficou. Chegamos assim ao fim deste episódio do Posto Emissor. Agradeço à Blaia Muito obrigada por ter estado aqui à conversa comigo. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim e Salomé Rita. Terminamos com uma curta leitura da nossa convidada. Blaia, o que é que nos trouxeste? Esta parte que eu vou aqui dizer é de uma música minha que se chama Copo de Vinho, e é a música mais deep do meu álbum Lado B. Ora bem, vamos lá. Força. E de copo na mão eu chamo a solidão de minha melhor amiga. Divido o coração com esta falsa ilusão que não sai da minha vida. Traz um porto para aqui. A cachaça também. Para mim tanto faz. Enquanto o copo não vem, relembro da minha vida e do que fui capaz. E eu bebo, 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 para poder esquecer os detalhes errados que eu escolhi viver. Parágrafos em falta de um livro sem fim, medalhas e troféus sem importância para mim. She had a way to get things done.
Chicos. Ah, Portugal! Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar.